Charme irresistível, amada pelo irmão do meu ex. Capítulo: uma retaliação. Sério? Você ainda é virgem? À medida que a noite caía, a música no bar ficava ensurdecedora, e uma mistura de fumaça e álcool permeava o ambiente escuro e agitado. Jessica Reynolds, que estava bêbada mas desanimada, só desejava estar na sua cama descansando. No entanto, uma foto que acabará de receber de um anônimo e as palavras da sua amiga Braelyn Harris não saíam da sua mente. Se seu marido não está te satisfazendo, você deveria deixá-lo enquanto ainda é jovem. Para que se render a uma abstinência sexual? Durante seus 3 anos de casamento, Jessica tentará inúmeras vezes ter um momento íntimo com Matthew Hopkins, seu marido, mas ele sempre a dispensava com várias desculpas. Até que de repente ela receberá uma mensagem anônima 2 horas atrás, contendo uma foto de Matthew pelado deitado numa cama enorme. Na foto, ele estava com a cabeça sobre meias pretas rasgadas e um sutiã, seu pescoço cheio de marcas de batom. Com os olhos fechados, ele parecia estar dormindo profundamente. Foi um choque para Jessica ter se deparado com essa foto. Ela quisera ligar para Matthew imediatamente em busca de uma explicação, mas o celular dele estava desligado. Amor e lealdade? Isso não passava de piada. Recostada no balcão do bar completamente bêbada, Jessica deixou o álcool avermelhar seus traços delicados, seus cabelos ondulados caindo ao seu redor. Ao longo desses 3 anos, apesar dos receios iniciais de Jessica em relação às intimidades, no fim das contas, ela era uma mulher adulta vivendo com um homem que amava, e não ter desejos sexuais era algo bem difícil. Sobretudo nesse dia, descobrir a traição de Matthew despertou um profundo apetite dentro dela, um sentimento completamente inesperado. Quando foi ao banheiro jogar uma água no rosto, cambaleando, Jessica quase tropeçou nos degraus, mas felizmente alguém a segurou a tempo. Uma voz grave e madura avisou: cuidado. Com os olhos cheios de lágrimas, Jessica olhou para o homem, que tinha traços elegantes e um olhar marcante. O homem era bem alto, de modo que a cabeça dela só chegava ao seu peitoral. A postura dele irradiava uma fria ameaça. Foi então que Jessica tomou uma decisão. Já que Matthew havia sido infiel, não havia motivo para ela continuar sendo leal. Após alguns segundos de reflexão, ela se jogou nos braços do homem, abraçando o pescoço dele ousadamente. Desesperada por um pouco de atenção, ela começou a beijá-lo apaixonadamente assim que entraram no quarto. O homem deslizou sua mão forte sob os quadris dela, a ajudando a envolver suas pernas longas e esbeltas ao redor da cintura dele. Notando um leve tremor nela, ele deu uma risadinha e disse: está assustada? Fique tranquila. Não vou deixar você cair. O corpo dele era magro, mas seus braços exibiam músculos fortes com veias salientes, e seus ombros eram largos, irradiando uma masculinidade vigorosa. Então, eles se beijaram intensamente. Suas respirações se misturavam num frenesi caótico, o quarto sendo inundado com os sons suaves e íntimos da sua pegação fervorosa. Uma paixão desenfreada os dominava enquanto continuavam se beijando. O sexo que tiveram foi intenso e explosivo. Na manhã seguinte, Jessica acordou e encontrou o homem de costas colocando seu cinto. Ela também notou que estava limpa, o que mostrava o lado atencioso dele após o momento íntimo. Seus olhos perspicazes perceberam que o cinto dele era uma edição limitada da Hermes, avaliado em pelo menos $30.000, o que revelava que ela havia passado a noite com um homem rico. E agora, o que fazemos? Novata nessa experiência de sexo casual, Jessica não sabia ao certo o que esperar após a noite de paixão. Ao se virar para Jessica, o homem percebeu que ela havia acordado e estava nua. Então seus olhos se desviaram brevemente para uma mancha vermelha no lençol branco. 50 mil. É suficiente? Jessica foi pega de surpresa pelas palavras do homem. O que quer dizer com isso? Sem saber que ela era virgem, o homem considerará o sexo deles apenas uma noite de aventura. Porém, a combinação de inocência e selvageria dela da noite passada o deixará bastante impressionado. Fazia muito tempo que ele não se sentia tão satisfeito e estava disposto a compensar a experiência. Quero dizer justamente o que eu disse. Se não for suficiente, posso aumentar o valor. Foi só então que Jessica percebeu o que ele estava insinuando. Não precisa. Eu também queria isso, então não é necessário estabelecer um preço. Afinal, cobrar pela noite sugeriria que ela estava se vendendo. Jessica hesitou antes de se levantar para se vestir, sem perceber até então o quanto estava dolorida pela noite intensa, quase não conseguindo ficar de pé. Rapidamente, o homem a segurou pela cintura, se lembrando da atitude desinibida dela na noite anterior. Sua pele era macia e suave, e apesar da inexperiência, seus gemidos de prazer eram bastante sedutores.
Num tom casual, ele comentou: Bom, você me deu muito prazer. Você é bem selvagem. O que acha de uma amizade com benefícios? Embora Jéssica tivesse tido uma primeira transa memorável com esse homem, ela o considerava apenas uma paixão passageira. Não, a noite passada foi só uma aventura. Ela respondeu, dando um beijo descontraído na bochecha dele. Após voltar para casa, Jéssica tomou um longo banho quente. Seu corpo estava coberto de chupões e mordidas, evidenciando o trato que o homem havia lhe dado. Apesar disso, a noite a deixará profundamente satisfeita e com um forte senso de retaliação. Matthew geralmente trabalhava até tarde, mas nesse dia havia chegado cedo em casa. Ao sair do banheiro de roupão, Jéssica deu de cara com ele, os chupões no pescoço dela se destacando nitidamente. Notando isso, Matthew se aproximou com agilidade, sua voz marcada pela urgência. Jéssica, você me traiu?